Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos começando o nosso segundo episódio do Clínica Aberta, né? O nosso primeiro episódio foi como a gente queria, então estamos começando o nosso segundo. E, Johan, como é que foi para você o primeiro episódio? Cara, tirando o nervosismo, foi bem legal. Não tem Ah, que reclamar, não. o nosso segundo episódio a gente vai começar daquele jeito que todo mundo já sabe, o pessoal que já assistiu, pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, compartilha, né, envia para aquele amigo, para aquela pessoa que você acha que é interessante compartilhar. Então, faz essa pra gente, compartilha e tamo junto, então. Bom, vamos lá. Hoje o nosso convidado aqui é muito especial pra mim. Eu gosto muito dele, a gente já se conhece de data já. Minha mãe trabalha com ele, então ele é quase como um amigo aí da família. E ele é médico psiquiatra, anestesiologista e diretor-presidente da IBPREV. Muito obrigado, Dr. Médico, pela presença do senhor aqui. Boa noite, Johan. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Como tu falasse, é um prazer, né, estar aqui junto com vocês. E incentive, né, o podcast, porque tem uma natureza própria, tem uma natureza com fim produtivo, que é a psicologia humana, o tratamento, a busca de novidades, né, trazendo a todos nós e a toda a população informações importantes, né? Então, parabéns aí, já adiantando, parabéns a vocês aí por uma iniciativa, vocês estão jovens aí, trazendo, né, conhecimento para a nossa população. Perfeito, obrigado, doutor. Vamos começar então com a primeira perguntinha aí. Ô, doutor, como é que se deu a sua jornada ali na medicina? Desde quando o senhor decidiu fazer medicina e depois escolheu a psiquiatria ali? Como é que se deu essa escolha, assim? Eu sou um médico formado desde 1988. Me formei na Faculdade de Medicina de Pelotas, na UFPEL. E eu não sei te dizer desde quando, mas desde que eu me conheço por gente, eu sempre pensei em fazer medicina, ou no mínimo estar na área da saúde, né? E culminei com a medicina. Então, em 88, acabei a minha formação básica da medicina. Cursei a residência médica em clínica médica em Porto Alegre. Depois eu vim para Florianópolis, cursei a residência em anestesiologia. E, por fim, foi uma coincidência, em 2000, quando estávamos iniciando, né, aquela luta antimanicomial, né? A luta praticamente aconteceu em 1970, né? 70, 80, mas na prática ela veio a se mostrar ali nos anos 90, anos 2000. E Brusque iniciou o movimento capsiniano, né, a partir dos anos 2000. Foi quando o secretário da Saúde de então, Dr. Celso, me convidou para fazer parte do CAPS como médico. E eu tenho orgulho em dizer que eu fui o precursor, né, o introdutor da função médica dentro do CAPS, né, em 2002. E a partir daquele desafio, então, eu fui em busca de conhecimento, em busca de novos desafios que me trouxeram a formação em psiquiatria. Então, eu sou psiquiatra a partir do ano 2005, e a partir daí eu abri meu consultório. E estou labutando aí na área da psiquiatria também, fazendo um misto entre psiquiatria e anestesiologia hoje, né? Hoje eu estou inserido no CAPS álcool e outras drogas. Trabalho naquela célula da Secretaria da Saúde, e que muito me orgulha e muito me faz crescer, né, dentro dessa profissão. Legal. Ô, doutor, qual que o senhor mais gosta? Anestesista ou psiquiatra? O que mexe aí no coração? O que mexe é o sentimento, né? É a área da psicologia, né? Eu acredito muito que o psiquiatra em si ele mudou muito, né? Desde do início ali, da época freudiana, né? Foi com a evolução toda que foi acontecendo, 1900, os anos 2000,
para hoje, a característica do psiquiatra ela foi se transformando, né? Nos anos 90, 80, 70, você via aquele psiquiatra que não atuava, ele não interagia muito com o paciente. Era mais uma psicanálise do que propriamente uma consulta psiquiátrica. Hoje a gente tem essa liberdade de ir e vir com o paciente, né? Trazendo o paciente para mais uma proximidade e se distanciando dele quando assim há uma necessidade. A introdução das drogas, eu acho que trouxeram uma evolução dentro da psiquiatria, fazendo com que a população com menor possibilidade de ter uma psicanálise conseguisse um tratamento adequado, um tratamento digno. Não quero dizer que a psicanálise seja melhor do que a farmacoterapia, nem que a farmacoterapia seja melhor que a psicanálise. Eu quero dizer que houve uma mudança, né, de paradigma nessa estrutura toda, porque o psicofármaco ele foi introduzido recentemente, ele tem 50, 60 anos de vida, né? A psiquiatria não, a psiquiatria ela tem já mais de 100 anos, 200 anos aí de evolução. Se a gente for contar aí as barbárias, né, da era medieval, de como é que eram tratados os loucos, né? As bruxas e assim por diante, né? Então temos um sentimento muito importante com essa área, porque é a interação médico-paciente ali. A parte da anestesiologia ela é uma área muito mais técnica, né? Onde são frações de miligramas, de miligramagem de medicamentos que vão interagir no organismo do paciente. Então, tu não interage com sentimentos. E mais do que isso, você tem que ter um distanciamento sentimental do paciente, porque eu digo sempre que o expoente do anestesiologista acontece quando a coisa pega para arrebentar, né? Para fuder mesmo, né? Geralmente em casos graves. É o caso grave. E no caso grave, tu tem que ser o mais frio possível, né? Tu não pode demonstrar nenhum tipo de emoção ali, porque você pode estar piorando a situação do paciente num estado de gravidade maior com o paciente anestesiado. Então, eu digo que aquela é uma área de mais frieza, né? Mais técnica, e na área da psicologia, na área da psiquiatria, você joga muito com o sentimental. Então, você tem que buscar muito do paciente, trazer muito, fazer com que ele aflore muito a parte que mais o está fazendo sofrer, para que ele realmente consiga, né, se abrir perante a consulta médica. Ô, doutor, o que, pra gente quebrar um pouco desse estigma que as pessoas têm de procurar o psiquiatra, o que o psiquiatra trata assim? As mesmas doenças que o psicólogo trata. Né? A gente trata, claro que normalmente existe uma escolha própria do paciente, mas nós temos as indicações próprias que o psicólogo mesmo está em terapia e não está conseguindo dar conta sozinho, ou a gravidade aumentou. Mas eu tenho tanto pacientes que vêm em procura espontânea para comigo, pelo sofrimento psíquico, pela tristeza, pelas perdas, né, naquele momento, pela ansiedade, né, ou familiares que estão trazendo um paciente psicotizado com sintomas psicóticos. E também tenho aqueles pacientes que vêm encaminhado do colega psicólogo, que muitas vezes discute com o paciente a possibilidade de ele, né, inserir ou não um fármaco, e aí a possibilidade de eu estar interagindo junto com o psicólogo e os dois juntos caminhando em prol do benefício do paciente. Essa questão é interessante, essa questão do psicólogo e do psiquiatra. Geralmente as pessoas têm um pouco de dúvida sobre qual procurar em que momento. Então, as principais diferenças que o doutor vê de o psicólogo do psiquiatra, ou só é a questão do fármaco mesmo, da medicação? Tem alguns pontos que são específicos de cada profissional? Existem pontos específicos. Assim, de maneira geral,
A parte farmacológica, psicofarmacológica, é a prescrição médica do psiquiatra. Já a parte da terapia fica mais apropriado para o psicólogo. Então, muitos pacientes não querem tomar remédio. Eles vão lá, conversam comigo, eu digo, olha, a gente pode dar um acompanhamento, mas quem vai fazer o teu tratamento é a psicoterapia. Então, você, né, ou você já tem um psicólogo que vai fazer o teu acompanhamento semanal, bissemanal, quinzenal, mensal, né, ou aí vocês vão discutir entre vocês. Já a parte comigo teria que ser mais propriamente psicofármacos, né? Então, claro que existe, para você fazer psicoterapia, como eu estava comentando, se resgatar a psicanálise, né, tanto psicólogo quanto psiquiatra, né, formados nessa área, vão poder atuar e fazer a prática da psicanálise, né, terapia psicanalítica. Já as outras terapias, que são diversas, e vocês como psicólogos, vocês, ou futuros psicólogos, né, vocês entendem melhor do que eu, que tem uma ramificação muito grande, né, na área da psicologia em termos de terapia. E aí cada um vai escolher o que mais acredita, o que mais se adapta. A terapia cognitiva, a cognitiva comportamental, a dos esquemas, a familiar. Hoje tem aquela da constelação, né? Tem várias, né? Tem várias por aí, né? Então, o psicólogo é o profissional que está mais apropriado para essas áreas de modo geral, eu diria, né? Não é que o psiquiatra não possa estar, mas para isso ele tem que entrar dentro de uma área que é a chamada área das terapias. Ele tem que fazer uma segunda, vamos assim chamar, uma segunda residência, uma pós-graduação em terapia, né? Já o psicólogo, ele é impedido, né, de fazer a prescrição médica, né? Porque essa é uma delegação específica do médico, né? Então, um médico clínico geral, ele pode prescrever um psicofármaco, né? Mas um psicólogo não pode prescrever, né? Ele não entra nessa ciranda, né, da psicofarmacologia com mais propriedade, como o médico em geral em si assim o pratica. Então, diria dessa maneira, existiu muito preconceito da parte do psiquiatra para com os psicólogos. Hoje a gente vê que as duas áreas caminhando junto trazem um benefício maior para o paciente, né? Eu digo sempre para os meus pacientes, o dia que tu quiser parar com a medicação, tu me avisa, a gente mantém a psicoterapia, você caminha sozinho com a psicoterapia, né? Porque tu vai ter um benefício a mais, né, tanto do ponto de vista de qualidade de vida, quanto do risco de uma recaída. Um outro momento que é importantíssimo a psicoterapia, a gravidez, né? Então, a gravidez, a gente sabe que nenhum medicamento ele é 100% comprovado, seguro. Por quê? Porque não se pode fazer experiências, né, com gestantes. É proibido, isso é proibido. Então, não existe nenhum estudo que comprove a eficácia e a segurança de um remédio, né, que não vá fazer mal para o bebê. Porém, a gente tem remédios que, estudados retrospectivamente, a gente viu que não causaram nenhum problema. Então, a gente tem estudos dizendo isso, ok? Né? Entende? Eu posso prescrever remédio para grávida? Posso. Por quê? Porque estudos de pessoas que tomaram remédio sem saber que estavam grávidas mostraram que os bebês nasceram normais. Isso eu tenho. Mas, de preferência, a gente diz o quê? Ficou grávida? Suspende. Né? Então, mas como é que eu fico agora, doutor? Não, tu continua com o teu psicólogo ou com a tua psicóloga. Talvez tu precise aumentar a frequência de idas ao teu profissional técnico terapêutico, né? Porque tu vai demandar mais exigências, mais necessidades. Então, não é um ou outro. Eu digo sempre, de preferência os dois.
E em alguns casos, de preferência, só o psicólogo. Uhum. Né? Já em casos psicóticos, até o psicólogo diz assim, não, vai lá que, né, precisa de remédio. Então eu digo assim, tem casos que eu prefiro o psicólogo, tem casos que eu prefiro o psiquiatra. Uhum. Né? Então assim, o psicótico, né, até a internação muitas vezes precisa, né? Uhum. Então, nessa questão de quando eu procuro o psicólogo, quando eu procuro o psiquiatra, depende muito da demanda que o paciente vai trazer e da escolha dele. Então, Exato. o ideal seria essa ação conjunta. Então, psicólogo mais psiquiatra seria o ideal vamos dizer assim, para a recuperação mais completa do Para o paciente. bem-estar do paciente, né? É exatamente isso. Uhum. Concluí isso de maneira fantástica. O paciente é que vai decidir. Uhum. Né? De modo geral, até por questões financeiras, a gente ainda vive num país pobre, né? Existe uma certa facilitação na consulta com o psicólogo, diferentemente da consulta do psiquiatra, que é mais valorada financeiramente. Então, às vezes, o paciente, né, ele vai no psicólogo, ele tem uma demanda específica, o próprio psicólogo reconhece essa demanda e acaba indo para o psiquiatra. Tu não vai evoluir aqui, tal. Justo nessa questão que o doutor falou, dessa dificuldade do acesso no momento ao psiquiatra, às vezes o paciente está com uma demanda com o psicólogo, mas nesse momento que ele está aguardando até que consegue uma consulta, um acesso ao psiquiatra, de repente essa demanda vai evoluindo com esse tempo, né? E quando ele tem esse acesso com o psiquiatra, de repente já está Já nem precisa mais. Uhum. Já nem precisa mais. Mas acontece. E acontece, claro que acontece. Por quê? Porque a gente sabe que a neuroplasticidade, a situação que hoje o conhecimento da neurociência a gente detém, ela mostra que tanto a terapia quanto a psicofarmacologia conseguem construir novas ramificações, conseguem transformar as áreas das emoções de maneira produtiva. Então, tanto uma quanto a outra são eficazes. Uma demora mais, uma demora menos, mas as duas são eficazes, né? Então, como tu disseste, dependendo do tempo que a gente tem, muitas vezes demora, se for procurar o sistema de saúde pública, muitas vezes uma consulta com o médico vai demorar 2, 3 meses. Em 2, 3 meses tu faz 8, 10 sessões, talvez, com o psicólogo, né? E se for um atendimento, né, bem profissional, eficaz, o paciente sai dali, porque hoje a gente trabalha muito mais com terapia breve do que com terapia prolongada, né? Por isso que, né, a psicanálise tá ficando meio que de lado, porque demora muito, né? O resultado demora muito, né? Mas as outras terapias que nós temos aí, 6 meses, 8 meses, 1 ano de terapia, e o paciente sai andando sozinho, graças a Deus, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Uhum. E até mesmo, né, doutor? Às vezes o paciente vai lá... Até nesse livro aqui, ele fala que a terapia cognitivo comportamental ela é tão efetiva quanto a medicação. Tem estudo que comprova isso. Então, aí a gente vê a importância da terapia. Aí eu acho que quando une a psiquiatria com a psicologia, cara, eu acho que é um sucesso, né? É fantástico. É fantástico. Eu fiz a pós-graduação em terapia cognitivo comportamental. Me melhorou, assim, 100% em termos de condução da minha consulta, né? Eu não faço terapia, né? Eu deixo claro para os meus pacientes que eu não faço terapia dentro do consultório, eu só faço consulta médica e faço prescrição médica. Mas a condução da minha consulta, ela se transformou, né? Ela saiu de 1 foi para o 180, né? Não dá para dizer 360 porque volta para o 0, né? Mas ela foi do 0 para o 180 por causa da terapia. Eu digo para todo mundo que a terapia, o conhecimento que a terapia cognitivo comportamental me trouxe, me fez evoluir em termos de consultório,
O senhor trabalhava com psicanálise antes? Não, eu nunca não. trabalhei com Não. psicanálise. Não, eu era um medicalista, né? Um psiquiatra medicalista. Uhum. E quando eu fiz a terapia cognitiva, foi em 2008, 2009, isso me deu um salto muito grande em termos de tratar o paciente, né? Como tratar o paciente, né? Como evoluir a consulta médica. Então, se eu pudesse indicar para qualquer colega médico psiquiátrico, eu diria, faça. Ah, mas eu não quero fazer terapia. Não, faça para ti. Né? Faça para ti, para tu adquirir conhecimento. A gente adquire mais técnica de consultório, a gente adquire mais abordagens de emoções. É fantástico, é muito bom. O doutor, como que funciona a consulta com o psiquiatra? Digamos que eu vou lá hoje e como é que se dá a partir dali a consulta, para o pessoal entender como é que funciona? A rotina do consultório do psiquiatra, ela é individualizada. Cada um trabalha da maneira que melhor lhe dispõe, né? Eu, particularmente, eu tenho a minha consulta médica com o retorno. O retorno ele acontece na primeira consulta. Nas outras consultas não há retorno. Por quê? Porque não há mais diagnóstico, há só um acompanhamento. Né? E o acompanhamento ele se dá conforme o que a gente entende da psicofarmacologia. Né? Os primeiros 60 dias, 90 dias, que é o pico do auge da função da medicação. Né? Então, depois de 90 dias, o que tinha para melhorar, melhorou. Né? Então, se eu te prescrevo uma fluoxetina, tu melhorou ali nos 15 dias que eu pego um retorno. Por que 15 dias de retorno? Porque não é nos primeiros dias que o paciente vai observar a melhora. O psicofármaco ele leva de 10 a 20 dias para começar os efeitos positivos. Né? Então, a gente não adianta querer pedir para ele voltar uma semana depois. Né? Não adianta. Ele vai tá ruim igual. O medicamento ainda não fez efeito. Mas depois de 10, 15 dias, tem que começar a dar sinais de opa, está evoluindo, está melhorando? Não está. Não melhorei nada. Então temos que trocar. Né? Mas se teve uma melhora, a gente faz aquela discussão com ele, está bem, efeitos colaterais zero, está tudo bem, está melhorando? Tô. Então tá. A próxima consulta, então, daqui a 60 dias, 90 dias, que é para a gente ver o quanto ele evoluiu positivamente, né? Além daquele primeiro estágio. E depois é só acompanhamento, né? De 4 em 4 meses ou 6 em 6 meses, aí depende muito do psiquiatra. Né? Eu peço normalmente o primeiro ano 4 em 4 meses, depois de 6 em 6 meses, né? Uma evolução. Mas por que tem que ter essa evolução e esse acompanhamento? Mas para a gente rever alguns conceitos, rever essa posição de se ele quer continuar tomando remédio ou não quer. Né? Se ele quer continuar tomando remédio, fazer algumas funções orgânicas, né? Fígado, tireoide, coração, que são um check-upzinho mínimo que a gente solicita quando o paciente está em uso continuado das medicações. E sempre lembrando que doença psiquiátrica é igual a qualquer outra doença, né? Que muita gente diz, doutor, eu tenho que parar porque meu marido está dizendo que eu tenho que parar com esse remédio. Eu disse, tá bom, ele tem alguma doença, ele tem pressão alta. Então manda ele parar com o remédio dele da pressão. Vamos ver como é que fica a pressão dele. Pode ser que os primeiros 2 meses a pressão dele fique boa, mas daqui a pouco essa pressão vai subir, ele vai morrer de um infarto, vai morrer de um AVC, alguma coisa assim. Então, a gente tem que também trabalhar com essas questões, porque uma das questões maiores de você querer parar com o remédio não é nem a questão financeira, nem a questão orgânica, é a questão preconceituosa da população, do entorno, familiares. Né, doutor? E isso tudo faz parte da desinformação. E do histórico da psiquiatria, né, da psicologia. Até pelo que o doutor falou, nessa evolução da psiquiatria, eu acho que passa muito por essa aproximação da psiquiatria com a psicologia, né? De repente, os médicos psiquiatras acabar entendendo a psicologia enquanto uma ferramenta importante, né? Para esse, vamos dizer, para esse aparato de composição da experiência médica, de repente ter um atendimento mais humanizado ou mais
não sei se seria a palavra correta, humanizado, mas como o doutor falou, né, cada médico tem a sua forma de atender e com esse conhecimento da psicologia que o doutor teve, de repente eh, se deu essa evolução, né, do seu atendimento. Pensar sempre que a luta anti-manicômio, antimanicomial, ela escrachou, né, a doença mental, trouxe para a sociedade um problema onde começou a se discutir, né, o doente mental e o que fazer com esse doente mental, né? Fez com que os governos começassem a ter um posicionamento frente a isso, né? E não simplesmente deixar de lado, varrer para debaixo do tapete um problema que atinge aí 20% da população mundial, não é a população brasileira, é mundial isso, né? Como infelizmente disse o nosso presidente, então 20% da população tem um parafuso a menos. Pô, o cara deu uma escrachada na nossa área, né? De maneira muito irresponsável, mas tá. Depois ele foi à mídia pedir desculpas. Então, mas vejam, nós precisamos ter todo um sofrimento psíquico, né? Todo um esconder os doentes mentais, porque se vocês olharem, um século passado, nós tínhamos gente escondida embaixo do porão. Construíam-se quartinhos nos porões, ou então eles iam para o manicômio. E lá ficavam esquecidos. Nós temos pacientes hoje que eles estão desestruturados do ponto de vista social. Eles não podem ser largados numa cidade. É só olhar o exemplo do bandido da Luz Vermelha aí, que voltou para Joinville. Acho que não durou 2 meses, né? Foi morto, né? Foi morto, mas por quê? Porque o cara foi dessocializado, né? Ele passou quantos anos dentro de um manicômio. Não que ele não merecesse o que foi colocado para ele como pena, pelo que ele fez. Mas vamos pensar assim, nós precisamos entender que a evolução da doença mental, ela vem ganhando espaço, né? Ela vem ganhando espaço com essa palavra que tu acabou de dizer, humanização, né? A humanização do atender o paciente. E isso, acredito que não foi só comigo, Humberto, né, que fez um curso de terapia cognitiva. Eu acredito que hoje o olhar para com o paciente, ele é um olhar mais de atenção, né? De atenção a ele. Por quê? Porque hoje nós temos ferramentas positivas que fazem com que ele volte a ser uma pessoa normal socialmente falando, né? Veja, um surto psicótico de um paciente bipolar pode acontecer se ele estiver bem estruturado, fazendo terapia, e aí a gente fala muito da terapia como uma das ferramentas de vigilância, né? Ele pode levar 10 anos para fazer um segundo surto. E quantos pacientes lá no passado que fizeram o primeiro surto foram levados para lá e nunca mais saíram? E que eram normais, né? Passaram o resto da vida normal dentro de um manicômio. E até a própria... O histórico de resultado dos manicômios a gente for ver, praticamente todo negativo. É, né? Muito negativo, é muito negativo, né? Isso não quer dizer, é uma crítica que eu faço também à luta anti-manicômio, que tem uns radicais que não querem leito psiquiátrico. O leito psiquiátrico, ele é necessário. O leito psiquiátrico, ele é necessário. Não da maneira como existia, da maneira como estão se construindo hoje. Vocês sabem como é que se deu o início da luta anti-manicômio? É o que eu ia perguntar pro doutor, pro pessoal que tá vendo a gente falar dessa luta anti-manicômio. O que seria, de como se deu essa luta? Isso aí até os meados lá de 1940, ali quando deu a Segunda Guerra,
Bom, guerra, né, cara? Europa, guerra, bomba para um lado, bomba para o outro. Ninguém queria ficar nos manicômios, né? Uhum. E aí todo mundo foi fugindo, foi se escondendo, fugindo. O que vão fazer com os manicômios? Solta os loucos, né? Solta os loucos. Terminou a guerra, foram atrás dos loucos para saber o que tinha acontecido. Muitos loucos tinham se ressocializado. É a história do bipolar que eu falo para vocês. Uhum. O cara tá bem, quer dizer, tá ativo, constituiu família, tá empregado, tá produzindo. Tá, mas para aí, então, não é bem assim como, né, a época do Pinel, que diz, não, vamos botar os loucos num salão aí e vamos deixar todo mundo ali, vamos segurar eles daquele jeito ali. Então, ali começou a se discutir uma reforma psiquiátrica, né? Em função dos resultados que se observou naquele momento. E a partir dali, então, começaram a se criar células dentro da sociedade para dar atenção a essa população. Isso tudo na Europa, né? O Brasil, como todo país subdesenvolvido, né, pobre, tudo isso começou com muita custa, com muita luta, com muito empenho, principalmente da área da psicologia, em fazer com que os manicômios também fossem fechados aqui no Brasil, né? E a maioria dos manicômios foram fechados. E os que não foram fechados, eles foram transformados, eles foram... Aconteceu uma transformação, reforma mesmo, não é reforma cultural, reforma de espaço físico, de leitos apropriados, né? De forma de atendimento, né? Foi o que aconteceu com a Colônia Santana, que hoje é o nosso IPQ. Né? E que, graças a Deus, ele existe ainda, né? Mas também de 800 leitos, 700, 800 leitos, hoje me parece que tem uns 200, 300 leitos. É muito, mas é pouco. Né? Porque quando você liga para lá precisando de um leito psiquiátrico, muitas vezes, na maioria das vezes, você não tem. Né? Por quê? Porque aumentou muito a demanda, né, de leitos psiquiátricos para pacientes com dependência química. Né? E isso vem sobrecarregando todo o ambiente hospitalar psiquiátrico. Né? Aí tu vai me dizer, mas nós temos leitos psiquiátricos dentro do Hospital Geral. Sim, mas esses são leitos para pacientes moderadamente, doenças moderadas. Uma depressão moderada. Já um paciente em risco de suicídio, esse não adianta ficar no Hospital Geral. O Hospital Geral não tem esse cuidado. No Hospital Zambuja nós temos 6 leitos, 8 leitos, uma coisa assim. Mas ele não tem essa condição de cuidado para com o paciente em risco de suicídio, não tem como. Tanto que os leitos são no 2º andar, imagina. Só por isso já disse que não, acabou-se, né? Nós precisamos, aí sim, de um leito psiquiátrico, né? Onde você tem psicólogo, onde você tem terapeuta, onde você tem fisioterapeuta, onde você tem professor de educação física ou educador físico, onde você tem os psicólogos, né? Onde você tem um médico psiquiátrico, onde você tem toda uma bagagem de conhecimento dos técnicos, né, que são voltados só para aquele atendimento. Né? Então, hoje existe e precisa existir. Claro, nós não podemos querer mais aquilo que tínhamos lá em Minas Gerais, né? Não me lembro do nome da cidade, que ficou famoso também por levar, além dos loucos, levava... Os desafetos políticos. Sim, os que eram contrários a... os que eram os contrários à posição política do então. E assim a gente foi construindo, né? Então, a história da psiquiatria no Brasil... Então, lá na Europa, voltando à pergunta, aconteceu lá nos anos 40, né? Depois da Segunda Guerra, foram se buscando os pacientes e foram se ver observação por observação. Foi se vendo que, pela observação, não precisa mais. Né? Tem os loucos violentos que são crônicos, e esses tem que trazer de volta. Agora, os que tiveram surto psiquiátrico, mas que estão bem, deixa eles lá.
E culminou também com a chegada das medicações, né? Lá na década de 50, começou com a clopropamida, os antipsicóticos, né? O lítio já estava em estudos, né? E começaram também a aparecer os antidepressivos. Então, tudo começou por ali, né? Fazendo com que a necessidade de internação fosse menor, né? Mas, assim, até hoje a gente ouve dentro do consultório, você tem história familiar positiva, né? Acaba dizendo, eu sei a história de que o avô da mãe morreu na Colônia Santana. Então, assim, quer dizer, morreu na Colônia Santana. Aí vem a pergunta, será que precisava morrer na Colônia Santana? Né? Entende? Então, são coisas, são relatos importantes. Brasil, na década de 70, começou-se uma luta, né? Mais, como eu falo, mais por parte da psicologia, busca, até que o Paulo, lembra? É um deputado. Ele veio e ele era deputado federal, ele colocou em aprovação, em votação, e foi aprovado a lei, né, anti-manicômio. Isso em 70? Não, nos anos 70 para 80 já daí, né? E aí começou-se a fazer toda a revolução dentro da área dos manicômios. Né? Alguns fecharam, como eu disse, a maioria deles fecharam, e os que não fecharam passaram um processo de reforma, né, administrativo e de ambiente, com redução dos leitos, né? Sempre existiu economicamente, a gente fala, né, e tem que falar e escrachar. Economicamente, a gente tem que dizer que os leitos eles eram muito produtivos, né, financeiramente. Tu imagina tu administrar uma ala com 800 leitos e ter lá 2, 3 médicos no máximo e 1, 2 psicólogos e o resto tudo técnico. Quer dizer, é barato daí, né? Claro que os pacientes continuavam loucos e os que não eram loucos acabavam ficando loucos, né? Né? E o profissional que estava inserido ali acabava ficando louco também. Ficando louco junto com essa... Tu entra no sistema, né? Com essa vivência Tu acaba entrando no sistema. Eu tive uma secretária da saúde que um dia eu estava em reunião com ela, ela disse assim, a área da psicologia, ela não falou isso, ela disse, a área da saúde mental, os funcionários, eles acabam se moldando e ficando parecidos com os pacientes, né, Humberto? Eu disse, eu não acho muito isso, mas tudo bem. Olhei para minha pastinha assim, né? E disse, será que ela está falando mal da minha pastinha? Ou é da minha vestimenta, né? Ou é da minha risada? Também não sei, né, cara? E aí, nessa questão dos leitos, eles eram, vamos dizer assim, mais parecidos como se fosse, por exemplo, algum sistema carcerário, não sei, era o quartos com grades? O leito psiquiátrico, ele tem que ser muito slim, né? Ele tem que ser muito zerado. Uma cama, praticamente uma cama sentada no chão, não pode ser uma cama normal, porque o cara tem uma força danada, né? Tem muito, se ele pegar um sofá desse que nós temos aqui no escritório, ele joga isso aí na cara do técnico e acaba machucando, matando, ferindo, seja lá o que for. Então tem que ser uma cama sentada no chão mesmo, às vezes soldada no chão, um banheiro aberto, né? Normalmente tem porta, mas não tem fechadura, né? Não pode ter corda, não pode ter cortina, não pode ter nada dessas questões que normalmente um ambiente hospitalar procura ter. Né? Então, televisão não pode ter, porque o cara arranca a televisão e joga na tua cabeça. Né? Então, claro que no salão de recreação tu tem televisão, tu tem sala de jogos, né? Tem espaço recreativo fora, né? Onde pode ter uma partida de futebol, o pessoal fuma, normalmente o pessoal fuma e fuma muito, né? Esse pessoal que fica inserido nesses ambientes. Mas o leito, ele praticamente é um colchão num tablado baixo, né? De preferência fixado no chão, para que ele não consiga arrancar,
né? Com colchão, uma coberta, um lençol, uma coberta, um travesseiro, né? Coisa bem pouca, né? Até porque todo objeto oferece risco, né? Oferece risco, oferece risco, né? Então, os pacientes em crise psicótica, normalmente eles continuam não recebendo faca, garfo, nada, é coisa descartável, né? Para não machucar ninguém, né? E não se machucar e não machucar ninguém, né? Mesmo assim, a gente tem acidentes, né? A gente tem relatos de pacientes que acabam indo para lá, acabam cometendo suicídio por questões de um descuido, né? Pegou o lençol e se pendurou, né? Então, às vezes, então é ruim de ver, mas é o que precisa. Porque muitas vezes, às vezes tu tem que fazer contenção no leito com o paciente, né? E aí tu tem que ter todo um espaço aberto para a equipe tem que estar lá. Uma equipe, normalmente, para uma contenção, para fazer uma contenção bem feita, porque não machuque o paciente, tem que ter 5 pessoas, né? São 5 técnicos para fazer uma contenção, né? Para que tu não machuque o paciente, né? E que ele também não venha oferecer nenhum risco para a equipe. Então, tem que ser ambientes mais abertos, né? Muitas vezes os pacientes que vão para lá, eles voltam meio que horrorizados, dizem, pô, eu não quero mais ir. Tá, mas se tu não quer mais ir, é porque tu não precisava ter ido, né? Porque quem precisava ter ido, quem estava em surto, quem estava em risco, volta de lá e diz, não, foi bom, né? O que o doutor está falando vem muito do que a gente ouviu da doutora no primeiro episódio, que ela disse que é o mal necessário naquele momento, né? Naquele momento, exatamente. É o que a gente tem, porque um hospital geral vai te trazer tanto mais risco do que te deixar em casa. Porque ali tem tudo. Ali tu vai ter o chuveirinho do banheiro, ali tu vai ter a cordinha da cortina, ali tu vai ter uma cama, ali tu vai ter um bidê, ali tu vai ter copo de vidro, como a gente tem aqui. Quer dizer, aí, cara, se o cara está em risco, né, é tanto maior o risco porque o hospital não tem essa condição, né? E lá não, lá você é tudo seco, um copinho de plástico, acabou. Não vai fazer nada com um copinho de plástico, né? Então é um mal necessário, né? O doutor, o surto psicótico ali dura um período? Como é que é? O surto psicótico, se bem manejado com medicação, né? Você consegue manejar ele aí dentro de um mês, né? Normalmente, dentro de um mês, você consegue trazer de volta, né? Mas a pessoa fica, digamos, 6 meses assim, fora? Digamos? Não, um mês, né? Um mês? Um mês, né? Dentro de um mês tu consegue trazer ele de volta para um raciocínio lógico, né? Para um pensamento não mais disruptivo, né? Não mais delirante, uma percepção mais adequada, né? Porque o surto psicótico, o que ele é? Nada mais é do que uma distorção, né? Da senso-percepção e do pensamento, né? Então, aquelas alucinações e aqueles pensamentos irreais, né? Então, é aí que você, né, tu oferece risco para si e para a sociedade, né? Então, por isso a necessidade de medicação, por isso a necessidade de contenção, por isso a necessidade de internação, muitas vezes. Tem pacientes que eu consegui, por exemplo, manejar ambulatoriamente, sem necessidade de internação. Mas ali eu encontro o quê? Uma família organizada, uma família que tem disponibilidade de ficar 24 horas vigiando o paciente, um surto psicótico não violento, né? Porque quando é um surto psicótico violento, por exemplo, um delírio persecutório, muitas vezes o cara chega lá dizendo que quer matar, mas quer matar quem? Não sei. Mas é alguém que quer me fazer mal. Tá, mas quem quer te fazer mal? Entendeu? Eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Tá, e a hora que eu descobrir? Não, a hora que eu descobrir eu mato. Aí é violento. Então esse cara, tu tem que tirar ele do surto, mas tu tem que tirar ele também do convívio social, porque daqui a pouco, né, um delírio um delírio de ciúmes, por exemplo. Tem relatos de o marido ter matado a mulher, tem relatos da mulher ter matado o marido. Então, assim, tu tem que afastar um do outro. E para isso, cabe o que eu chamo, daí sim, do leito hospitalar, que é tão importante, né?
Assim como é importante, por exemplo, uma UTI. O cara infartou, para onde é que ele tem que ir? Para UTI. Pelo menos no primeiro dia, 1, 2 dias. Não é? O cara está numa crise hipertensiva. Tu vai tratar ele em casa ou vai tratar ele no hospital? Vai tratar ele no hospital. Então é isso que eu chamo a atenção. Você vai tratar o paciente. Saiu daquilo, volta para a sociedade. Saiu dali, volta para a sociedade. Um paciente esquizofrênico saiu do surto esquizofrênico. Esquizo, a cisão, né? Vocês já aprenderam isso já, né? A cisão, né, da mente. Naquele momento ali, ele está distorcido. Ele não sabe o que é real, o que é irreal, o que é verdade, o que não é verdade. Então, para ele, tudo é. Né? Então, depois ele saiu dali, se reorganizou, volta para a sociedade. Né? Coisa que antigamente não existia. Foi e ficou. Foi e ficou. Não sai mais. Cadê o João? Não sei. Cadê o José? Não sei, tá lá. E fica lá. Né? Hoje já tem, né? Hoje já tem, inclusive, no hospital desses condenados, já a repatriação. Né? O hospital de custódia de Florianópolis vai fechar. Segundo informações que eu tive há 2 anos atrás, ele iria fechar e nós teríamos que repatriar esses indivíduos. Quem são esses indivíduos? São indivíduos que cometeram assassinato, né? Homicídio, por questões que comprovadamente se deu durante o júri, que eles fizeram aquilo sob o modo de desequilíbrio mental. Estavam delirantes, estavam alucinando, fazendo alguma coisa nesse sentido. E por isso foram para o hospital de custódia, não foram para a cadeia. E nesse caso do hospital de custódia, ele tem vamos dizer assim, um período de reavaliação, ou ele entrou no hospital de custódia, seria, vamos dizer assim, um resultado de julgamento e a partir dali não tem mais um período de tantos anos ou tantos meses, ele pode ser reavaliado? Não existe isso. Não existe isso. Então agora com a reforma toda está existindo. Mas até então o pessoal diz assim, não, ele foi considerado doente mental, então melhor, aí não vai para a cadeia. Eu sempre digo o seguinte, se foi considerado doente mental, é pior, porque aí tu vai para lá e tu não sai mais. Né? Na cadeia, não, na cadeia tu pode matar dali 2, 3 anos, tu tá fora, tu já saiu, cumpriu 1/3 da pena, cumpriu bom comportamento, trabalhou ali, tu sai fora. Então, quer dizer, eu prefiro que os bandidos de alta periculosidade sejam encarados como doentes mentais, entendeu? Que daí eles ficam lá, não saem mais. Então é uma coisa que a gente fica sempre pensando, né? A gente sempre fica tentando achar uma solução. Né? Mas é claro, 171, na minha cabeça, na minha concepção, 171 não tem cura. Esse aí não adianta. Esse aí, o serial killer, não tem cura. Até por uma questão genética também, né? Que a gente, pelo menos nos estudos que mostram que seria o serial killer o último estágio da psicopatia, né? Exatamente. Então, eu não sei se, pelo menos até onde eu acompanhei, não sei se já existiu um caso de recuperação de um serial killer. Eu acho que não. Nos meus estudos eu desconheço. Então, por isso que eu digo. Então, assim, se o cara é considerado um serial killer, acabou-se. Ele tem que ficar lá. Ele tem que ficar lá, infelizmente. Aí a pena de morte para essa pessoa, bom, aí não sou eu que tenho que dizer isso, né? Mas é uma pessoa que, se tu soltar ele vai voltar a cometer crimes, né? O abusador. Né? Eu sou a favor da esterilização química, esterilização química não, do castração química, né? Pronto. Aí solta o cara, porque o único problema do cara é a pedofilia. Né? O único problema. Problema grave para a nossa sociedade, né? A gente vê isso como algo gravíssimo. Mas aí a gente teria condições de manter ele produtivo, de manter ele socialmente adequado, mas teríamos que
aceitar também a castração química. Só que tudo é questão de lei que tem que evoluir. Sociedade, culturalmente, tem que ver isso como uma doença e não como um crime. Uhum. Né? Hoje é visto só como um crime. Né? É um debate que... um assunto que gera muito debate até dentro da academia, da própria academia. Com né? certeza, né? O debate de que forma um psicólogo vai atender essa demanda de uma pessoa que cometeu um crime e até quando ele vai colocar a sua subjetividade nesse atendimento. Sim. Né? Aquilo que ele traz como cultura, aquilo que ele traz como... Toda a raiz, né? Acaba aflorando, né? Isso né? É alheio à nossa vontade, né? Tu vai olhar ali e tu vai dizer, puta que pariu. Pode dizer bobagem aqui? Pode. Pode. Pode ficar à vontade. Eu já me dei conta que é a segunda vez que eu falo bobagem aqui, um palavrão. Mas então, é verdade. Agora, qual é a diferença? Se a gente tirasse isso de uma distorção sexual, qual a diferença da zoofilia, né? Da pedofilia, tantas outras filias que a gente tem por aí? Claro que, né, a gente encara isso porque a gente está pensando sempre em criança, em pequenos, em indefesos, né? Ser humano com ser humano, né? Então, é difícil, né? É uma doença. É uma doença. Agora, por isso a gente tem que matar, né? Ou a gente poderia só castrar? Poderia só castrar, pronto. Ele volta a trabalhar, ele volta a produzir, ele volta a consumir, ele deixa de ser uma despesa, né? E passa a ser mais um dentro da nossa sociedade. Como que vocês vê que a pessoa está apta para sair, digamos, da cadeia? Digamos ali a Suzane von Stoffel, ela cumpriu lá que tinha que cumprir e saiu. Como é que prevê se ela pode fazer de novo ou não? Tem como prever ou analisar essa pessoa antes dela sair? Pra ter certeza? Acho que certeza não tem como, né? Certeza não existe. Uhum. Essa certeza ela não existe, né? Eu tenho... ali foi um crime bárbaro, né? Ali ela planejou, ela achou os elementos, né? Que iriam produzir o assassinato, né? O duplo homicídio ali. E simplesmente não demonstrou reação nenhuma, né? Então, para mim, essa é uma daquelas pessoas que não tem cura. Ela pode vir a trabalhar as emoções, a melhorar isso, a melhorar aquilo, mas na minha concepção, aquilo tudo é teatro. Aquilo tudo é teatro. O que fazer, já que está solto? Vigilância. É vigilância. Como nós estamos num país, volto a dizer, num país onde é difícil você tratar uma gripe, tratar uma dengue, tu imagina tu pensar que essa pessoa vai estar sendo vigiada, tendo acompanhamento do serviço público, isso aí é serviço público. Né? O serviço público que vai ter que vigiar ela. É um psiquiatra mensalmente que vai ter que fazer uma consulta psiquiátrica para avaliar a evolução das emoções. É um psicólogo que vai estar tendo que ficar acompanhando ela ad perpétuo para ver se ela está mostrando alguma reação, né, negativa do ponto de vista de estar querendo fazer alguma coisa contra o irmão, por exemplo. Né? Porque o irmão se clausurou lá, diz que virou um ermitão, né? Pelo menos as informações que eu tenho dele é que o cara simplesmente se isolou do mundo. Né? Então, agora, é vigilância. Se você quer manter essa pessoa solta, livre na sociedade, você vai ter que vigiar essa pessoa. Porque ela não vai cometer só aquele crime. Né? Ela não vai cometer só aquele crime. Então ela tem que estar medicada, ela tem que estar programada para estar cumprindo as exigências do judiciário. Eu tinha aqui no CAPS, eu tinha pacientes que foram libertados, mas cometeram o crime de que maneira? Estavam sob a influência de droga. Então, sob a influência da droga, ele cometeu o crime. Concluiu lá a pena dele,
Por isso que eu digo, acho que não foi 2 anos que ficou na cadeia. E depois ele tinha que obrigatoriamente comparecer no CAPS e continuar fazendo o tratamento dele no CAPS. Né? Aí, se ele faltasse ao CAPS, aí eu tinha a obrigação de avisar, né, de laudar para o juiz que ele não estava comparecendo. Aí depois é com o juiz. Né? Se o juiz vai ou não fazer uma busca e retornar ele para a cela, e eu já não fiquei sabendo mais. Mas o caso que eu tive foi assim. Então ele vinha, frequentava o CAPS, era medicado, tomava os remédios e voltava para casa. O doutor, voltando um pouquinho aqui, eu só devo procurar o psiquiatra só em casos graves ou não? Não. O psiquiatra, tanto quanto o psicólogo, como eu falo sempre, ele é um profissional que ele está apto a atender desde uma depressão leve, né, a uma depressão profunda com risco de suicídio. Né? Ele está apto a atender uma ansiedade leve até o máximo, que é um ataque de pânico. Né? Claro que, voltando de novo, as questões mais leves, por questões de acessibilidade, seja por financeiro ou seja por falta de profissionais, né? Você prioriza mais os casos moderados a graves. Né? Os mais leves acabam muitas vezes nem procurando ajuda. Ou ficam naquele entorno, né? Um reiki, um yoga, né? Uma impostação de mãos, aquelas técnicas de pedras. Tem algumas coisas que eu não sei. Não vão, né? Não procuram nem o psicólogo. Né? Porque... Até com o tempo da remissão também, né? Mesmo fazendo nada, ele vai dando a remissão. Às vezes, se o caso... pode dar remissão, como pode se agravar, né? Porque se tu tá passando por um conflito e aquele conflito não se resolve, né? Olha o que aconteceu com a pandemia. Muita gente, por causa do isolamento, né? O isolamento, a finitude da humanidade, né? E a insegurança de o que vai ser quando nós voltarmos, né? Do ponto de vista socioeconômico familiar, são os 3 grandes problemas que levaram muitas pessoas, né, à depressão, a quadros de ansiedade, a quadros, né, que a gente chama de transtorno do estresse pós-trauma, o desajustamento, né, o transtorno do desajustamento, né, que é um precedente do pós-trauma. Então, são situações que a gente vivenciou agora 2019, 2020, 2021 e que estamos ainda colhendo, né, resultados, né, principalmente dessas inseguranças, né, que foi assim, pegou a população da noite para o dia. Eu estava seguro, estava no meu emprego, tinha minha família, ganhava R$5.000 por mês. E agora? A empresa fechou? O governo não deixa mais ninguém sair, né? Todo mundo dentro de casa. E agora? Eu era secretário da saúde, lembra? Então, assim, teve dias que eu passava na cidade e não tinha uma viva alma. Não tinha uma pessoa na cidade, assim, circulando. Todo mundo dentro de casa. E o pensamento sempre que mais se produziu naquele momento foi o quê? A insegurança da falta de manter a família financeiramente, a finitude que eu digo assim, bom, agora sim, eu não posso ver meu pai, não posso ver minha mãe, se um de nós ficar doente vai morrer, eu posso morrer amanhã. A mídia também. A mídia foi muito massacrante, né? Eu até hoje colho alguns benefícios da minha posição que eu tive de fazer aquele relatório, né, diário. Eu fazia um relatório diário do que tinha acontecido, quantos pacientes tinham ficado adoecidos, quantos diagnósticos de Covid, disso, daquilo outro. E tu sabe que aquilo foi muito positivo. Eu não tinha
o conhecimento da dimensão da importância do que foi aquilo para a população. A população assim, das pessoas... Eu conheço o senhor. Esse é o doutor Humberto, secretário da Saúde. Isso mesmo! O senhor não tem ideia, a gente parava, sentava para ouvir, para ver o senhor falando do que tinha acontecido naquele dia. Né? Então, o pessoal começou a ter nojo da televisão, porque era só tantos caixões, tantos mortos, tanto isso, tanto aquilo, e era só morte, 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 morte. Não se tinha uma posição assim, hoje nós vamos fazer isso, amanhã vamos fazer aquilo, vamos precisar que vocês usem isso, vamos precisar que vocês usem aquilo, vamos ter que fechar os botecos de novo, vamos ter que fechar de novo o supermercado não, mas vamos ter que fechar as lojas de novo, por isso, tal. Então a população criou confiança. E isso trouxe o contrário do que o início da pandemia trouxe. Ou seja, uma chance de se ter algo para daqui para frente, até chegar a vacina. Né? Então, se eu fosse fazer uma análise daquela experiência toda, os relatos de hoje dos pacientes, das pessoas que vêm me cumprimentar e conversar comigo, assim, aquilo trazia para nós uma esperança de que a coisa estava indo para o caminho certo e que tudo ia dar certo. Coisa que no início foi muito, muito ruim. Foi muito ruim. Até porque o que era só noticiado era o declínio. Sim, né? era só declínio. Era só declínio, é isso não aí. Não se via algo que desse uma esperança? Não tinha. Não sabia quando ia acabar, né? Aí fica naquela. Exatamente. A insegurança... uma das coisas... vocês que estão na psicologia, vocês sabem disso. Uma das maiores fábricas de doença mental é a insegurança. Um relacionamento inseguro te traz angústia, ansiedade. Logo em seguida vem o quê? A insônia. A ansiedade se transforma num ataque de pânico. Se não corrigido, vira uma depressão. Vira uma depressão. Não vira? Né? E em alguns casos até uma psicose, né? Se o cara for propenso, até uma psicose. Entende? Então, é o que eu digo, é o momento. Né? É o momento. A doença, ela é um momento. Ela pode melhorar caso você conclua ela, o problema, o sofrimento, ele passa, né? Ou ele pode piorar. Então, uma doença leve pode piorar. Né? Não sei se te respondi, mas é mais ou menos isso que eu penso. Entrando um pouco mais nessa questão da medicação, doutor, quando existe um momento nesse atendimento que o psiquiatra olha aquele paciente e diz, opa, esse é o momento de entrar com medicação, ou esse é o momento da visão do psiquiatra. Esse paciente, a minha visão, ele já está... né, num processo de evolução, eu acho que eu já consigo ir retirando essa medicação para ver a evolução dele. Eu discuto com ele. Sim, discuto sempre com ele a necessidade de se manter a medicação ou a necessidade de se retirar a medicação. 50% da população depressiva que você retira a medicação, ela recai. Por isso eu volto a dizer a importância do acompanhamento psicológico. Entendeu? Porque essa evolução da recaída, ela é ou retardada ou ela é abolida. Entende? Então, assim, eu sempre discuto com o paciente, você quer parar? Eu quero parar. Né? Eu quero parar porque eu não gosto de ficar tomando remédio, tal. Tá bom, então a gente vai fazendo desmame, vamos tirando devagarzinho. Dentro de um mês tu tira a medicação tranquilamente. O grande prejuízo para o próprio paciente, normalmente ele só volta quando ele recai. Ele não continua um acompanhamento. Entende? E aí o que acontece? Estou me sentindo bem. Chega Natal, ele recai. Eu sempre digo que no Natal
Parece que a sombra da depressão e dos ataques de pânico aparece, né? Porque, eita, tempinho, né? Época do pessoal recair. Final do ano, Final de família, ano, essas coisas. né? E tem um motivo, né? Tem um motivo de ser. São os reencontros, as faltas, né? Porque tu vai tocando a vida. Chega no final do ano, tu tá na festa, tá faltando uma peça, né? Uma peça tá faltando ali. Né? Para nós aqui da região, as empresas parando, né? As empresas param, né? Uhum. Então, assim, tudo para, volta ao silêncio da pandemia. Aquele período de férias que... Né? Eu já presenciei muitos casos de pessoas que trabalham comigo que diz que preferem não ter férias porque não tem esse, vamos dizer, eu vou fazer o que em casa todo esse tempo, né? Então, Isso aí. acaba que esse período ocioso em casa seria um gatilho para uma provável recaída. Para cair, exatamente. Eu sempre estimulo as pessoas a produzirem um hobby para si. Até por causa que quando na velhice, se você tem um tempo limítrofe de trabalho, vai chegar um momento que a empresa vai te mandar embora. Tu tá aposentado agora, tu vai embora. Tá, mas e aí? O que eu faço? Essa é uma área que ela é pouco trabalhada pela psicologia. Por que eu digo pela psicologia? Porque a psicologia é a área que tem que demandar essas necessidades, né? Começar a produzir grupos de pessoas, de aposentados ou pré-aposentados. O Johan colocou que eu fui presidente do IBPREV. Então, ali nós produzimos um trabalho para os pré-aposentados, né? A gente trouxe psicólogos, a gente trouxe pessoal da finança, a gente trouxe pessoal da educação física, né? O pessoal da saúde, para durante aquele ano, o qual ele culminaria no final com a sua aposentadoria, ele pudesse ter essas informações de como será a sua aposentadoria, né? E normalmente é o maior desejo de todo trabalhador é se aposentar, mas depois de aposentado ele fica meio que cachorro sem dono, né? Fica ali perdido, não sabe o que fazer, né? E acaba adoecendo, muitas vezes. Acaba adoecendo. Antidepressão, uso de álcool. Uso de álcool, depressão. Uso de álcool durante a pandemia, nossa. Eu só via o pessoal saindo do supermercado com caixa de cerveja. Verdade. Né? Então, nós tivemos um índice de consumo muito alto de bebida alcoólica. Né? Então, são nichos que a gente precisa olhar dentro da sociedade, porque cada vez mais a população está envelhecendo e cada vez mais a população está sem fazer nada, né, dos idosos. Eu acho interessante a empresa fazer esse meio, né? Preparar esse pessoa que vai se aposentar para sair, fazer um plano de vida, né? A partir daqui você vai fazer isso, tal. Seja bem interessante dentro da empresa isso. Né? Dentro da própria empresa, né? Com certeza. É um chamamento a ser feito para as empresas? Claro que sim. Nós temos uma CIB, CDL aí bastante atuante na sociedade. É algo que as faculdades de psicologia podem estar levando, né? E eles são bem receptivos para esse tipo de ideias, né? Com certeza. É uma iniciativa interessante que o doutor passou, até para essa questão de pré-aposentadoria, mas que, vamos dizer assim, como se fosse um desmame, vamos dizer, na palavra mais simples, um desmame do trabalho, né? Então, a pessoa vai dizer, eu tenho 1 ano para ter essa adaptação de que eu não vou precisar mais trabalhar. Então, a partir dentro desse 1 ano, eu vou me adaptando, procurando atividades que, de repente, quando eu não vá mais trabalhar, eu já tenha como preencher esses momentos. Perfeito, é isso aí. E eu vejo no hobby um preenchimento daquele momento, né? Nós temos aí, a nossa cidade é uma cidade industrial, é das 4 da manhã às 4 da manhã.
Tem gente que acorda às 3 da manhã, para 5 da manhã está dentro da empresa já trabalhando, para 1h30, para 1h da tarde está de volta em casa, né? Imagina essa pessoa, aposentou, o que vai fazer da vida agora? Né? Então ela tem que criar novos hábitos. Tem que criar novos hábitos para a cabeça continuar funcionando, para o corpo continuar funcionando, né? Para a cabeça não adoecer, para o corpo não adoecer. Né? Então é importante que isso aconteça, e principalmente numa cidade que nem a nossa região, né? Blumenau, Joinville, Brusque, Itajaí, nós precisamos fazer com que a população tenha esse conhecimento, né? Que daqui a pouco vão se aposentar e aí, vão fazer o quê? Não tem mais nada para fazer. Aí perdeu o sentido. Uhum. Aí nós vamos ter que aumentar o número de consultórios de psicologia, vamos ter que aumentar o número de consultórios de psiquiatria, né? E que daí vamos dar a opção. Tu escolhe, tu quer esse ou tu quer aquele? Ou os dois. Né? Tem gente que vai querer os dois, né? Então... Doutor, por que dá essa demora de, digamos ali, de 20 dias para a medicação fazer efeito? Porque geralmente outras medicação tu toma ali, sei lá, em horas está funcionando já. Por que se dá essa demora? É a modulação neuronal, né? O sistema serotoninérgico, noradrenérgico, dopaminérgico, ele leva esse tempo de adaptação para que realmente ocorra, né, uma maior liberação de noradrenalina, uma maior liberação de serotoninas, né? E para isso precisa esse tempo para os neurônios, né, as sinapses ali, se conformarem e se readaptarem ao novo modus operandi que vai ser desenvolvido. Né? Hoje se tem claramente que há uma desregulação, né? Dentro da sinapse, né? Ou diminuindo a descarga desses neurotransmissores, né? Ou aumentando de outros. Então, a medicação faz isso de forma mais rápida, mas mesmo assim leva em torno de 15 dias, né? Com um pico máximo até aos 90 dias. Já a psicoterapia leva mais tempo, né? Mas traz o mesmo resultado. E o condicionamento que a psicoterapia traz, ele é mais duradouro do que a psicofarmacoterapia. Então, um é mais rápido, mais precoce, mas com menor tempo de duração, vamos assim dizer. Eu ia dizer outra palavra que não me vem na cabeça agora. A psicoterapia ela tem mais longevidade, do ponto de vista de resultado. Nos dois casos seriam formas diferentes de estimular esse cérebro a produzir o mesmo resultado, com certeza. O resultado é o mesmo. E né? no caso da medicação, por ela ser, vamos dizer, ter os efeitos no psicológico ou no físico da pessoa, seria esse o motivo dela ser menos efetiva? Ou, vamos dizer assim, o resultado, como o doutor falou, agora veio a perenidade, né? Então a perenidade ela é menor na psicofarmacologia. Por quê? Porque na psicoterapia você condiciona, você ensina métodos, você ensina maneiras de o paciente se defender. Já com a medicação você simplesmente melhorou. A medicação faz esse processo. Né? Faz esse processo. A mágica está no remédio. E já a terapia, não. A terapia ela discute contigo. Ela trabalha formas de você se defender. É como se fosse um judô. Você vai pro treino. Na hora da luta, você luta. Né? Então você tem um poder que você foi ensinado a trabalhar com aquilo. Claro que tanto bate, que a própria terapia também ela vai se desmantelando. É como a onda do mar batendo no rochedo. Né? Você, como psicólogo, construiu o rochedo. A onda vem e bate. Daqui a pouco ela vai tirando uns pedacinhos de você. E aí você fica fragilizado novamente. Volta a doença.
Nós temos um professor que defende muito o Lourenço, né? Que defende muito essa ideia de manter, vamos dizer assim, do que o doutor falou, né? Da psicologia agora me fugiu a palavra também, mas de condicionar o comportamento a ter vamos dizer assim, ter esse feeling de produzir esse hormônio que falta ou que tem menor quantidade e manter essa produção, né? Criando essa ferramenta. É a história do exercício físico. Você cria, você libera endorfinas através dos exercícios físicos. Né? Chega a primeira semana dói, a segunda semana dói, a terceira semana o corpo está pedindo. Por quê? Porque as endorfinas estão ali. Opa, para aí, cadê minha Coca-Cola? Né? Cadê minha Coca-Cola? Quando tu te vê, tu já está colocando tênis para ir para a esteira, fazer a tua caminhada, fazer teu exercício físico, né? Mas tem que ter um tempo para o organismo, né? se preparar para isso. Claro que aí acontece o quê? Normalmente acontece, tu vai largando aquilo que tu foi ensinado, tu vai deixando de lado, vai deixando de lado, vai deixando de lado. Quando tu vê, a própria técnica da terapia cognitiva, comportamental, ou as técnicas que você aprendeu com o teu psicólogo, você acaba, né, parando e aí desenvolve a doença novamente. Vamos ver como é que tá. Como é que tá de... Quanto tempo já? 1h20. Pode acender mais um pouquinho, doutor? Pode. Pode. Vamos lá? Vamos lá. O doutor, o medicamento psiquiátrico, ele causa dependência? Não. Não? Desculpa. Dentre os psicofármacos, nós temos os antidepressivos e temos os benzodiazepínicos, né? Os hipnóticos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, sim, eles causam dependência. Então, a classe dos benzodiazepínicos, o diazepam, clonazepam, alprazolam, e esses todos aí, eles causam dependência, sim. Existe dificuldade em retirar essa medicação? Não. Se o paciente quer parar com a medicação e ele está resolvido do ponto de vista do seu problema, o que acontece? Você vai fazer o desmame, né? De maneira controlada e de maneira conduzida. Não é uma dependência do tipo uma cocaína, não é isso. Mas você vai produzir efeitos negativos de insônia, principalmente, se você parar com os medicamentos, irritabilidade e assim por diante. Então, o que a gente faz? Normalmente, você pega a medicação e você vai diminuindo a dose a cada 2, 3 dias. Daqui a pouco ele não precisa mais. Mas, de novo, volto a frisar, ele tem que ter melhorado. Porque se ele não melhorou da condição primeira que fez com que ele usasse a medicação, de nada adianta. Os maiores prescritores de benzodiazepínicos são os cardiologistas. Não são os psiquiatras. Né? Então, assim, por que os cardiologistas prescrevem? Porque o paciente está ansioso, porque ele infartou, porque ele está hipertenso, porque ele teve uma crise hipertensiva, vamos acalmar, né? Então vamos dar um benzodiazepínico. Só que depois aquele benzodiazepínico fica esquecido. Muitas vezes o paciente não volta mais para o cardiologista e ele fica buscando a receita. Eu estou tomando esse remédio. Quem é que te deu? Cardiologista. Pronto, e aí fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos. Tem pacientes com 30 anos de medicação. Aí, mas por que você está tomando? Porque o cardiologista me passou na época que eu infartei. Pronto. Nesse caso, existe uma regulação de níveis de medicamento para tal, vamos dizer assim, o clínico pode medicar, prescrever até tal, não existe isso? Não existe isso. Todo médico ele é apto a fazer qualquer coisa, inclusive uma neurocirurgia, né? Uma autópsia, uma necrópsia, pode fazer qualquer coisa, ele está apto para isso. Prescrição da mesma maneira. Né? Então,
O que a gente diz assim, é o cuidado, né? É a perícia, né? A gente diz que os 3 grandes erros, imperícia, imprudência e negligência. Então, tu tem que ser dirigente, tu tem que ser perito, né? Para que você faça o melhor para o paciente, né? Porque senão fica difícil, né? Ô, doutor, quando um paciente vai no postinho ali, eles pedem uma medicação ali controlada, o médico que dá essa medicação, ele tem um controle, digamos, eu prescrevi tanto, ele tem que voltar tal data aqui. Mas tem um controle, digamos, de um profissional especializado, igual psiquiatra, para poder dar essa medicação para esse paciente? Se eu entendi tua pergunta, nós temos hoje, nós conseguimos, lá em 2017, trazer uma regulação da medicação dentro da farmácia que distribui a medicação. Então, se você pegou uma receita comigo hoje e amanhã você vai lá na unidade de saúde da Limeira, pega a mesma receita, você vai com uma receita minha na policlínica pegar o remédio e no dia seguinte vai de novo pegar mais remédio, a farmácia não vai te dar. Por quê? Porque está registrado que você já retirou a medicação. Né? Então, é claro que existe no prontuário do médico esse controle. Mas, porventura, o médico não anotou lá que ele deu a medicação, a farmácia segura. A farmácia não dá um novo lote de medicamento para o paciente. Uhum. Então, aqui na nossa cidade de Brusque, nós temos esse controle, é um controle rígido. Muita gente fica brava, porque eu tive um paciente lá do CAPS, álcool e outras drogas, que chegou e disse, doutor, eu preciso de uma nova de receita porque eu deixei o meu lote de remédio tudo dentro do Uber. Tá, então tu vai lá, faz um boletim de ocorrência, porque mesmo que eu te dê uma nova receita, a policlínica não vai te passar o medicamento. Então tu vai ter que ir lá fazer um boletim de ocorrência para que haja essa segurança de que realmente você perdeu o remédio e para que a farmácia possa te dar um novo lote de remédios. Uhum. Então isso a gente tem. Legal. Até para um controle de repente, uso desordenado do medicamento, né? Exatamente. Porque falando em álcool e outras drogas, né, muita gente não se dá conta, mas a segunda maior dependência não é crack, cocaína, cigarro, é medicamentos. É o uso abusivo de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios, né? Se a gente for olhar a taxa de suicídio também por medicação, tem bastante. Tem bastante, com certeza. Vamos caminhar no final, então? Vamos. Pra gente encerrar. Ô, doutor, essa pergunta aqui eu vou fazer para... Papo bom, né? Vai embora. Essa pergunta eu vou fazer para todos os convidados. Uhum. Doutor, o que você diria para uma pessoa que está pensando em desistir, que está no seu limite assim? O que você diria para ela? Tá falando em suicídio? Depressão, suicídio, uma pessoa que está bem em dificuldade assim. Então, eu sempre digo para os pacientes que existe a solução, né? Seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista científico, médico-científico, seja do ponto de vista de terapias. Então, nós temos a solução. Falando propriamente naquele momento do suicídio, eu costumo dizer para eles, eu sei que tu vai ter 20 segundos de pensamento. Mas se tu aguentar esses 20 segundos de pensamento, você vai ver que aquele pensamento, aquela vontade vai desaparecer. Né? E antes de fazer qualquer coisa, né, ligue para mim. Ligue para mim. Entende? Então, meus pacientes, eu digo para eles, ligue. Tá? Se você está pensando em fazer bobagem, se você está pensando em fazer qualquer coisa, ligue. Vem aqui, fale comigo, vai no terapeuta. Então, eu acho que isso vale para
para todos os pacientes que estiverem no pior pensamento, ele tem que ter na mão dele o terapeuta. Né? Seja médico, seja psicólogo, seja um técnico. Né? Lá no CAPS nós temos 10 profissionais, um de cada área. Né? Você tem dentro do seio familiar, mesmo que desorganizado, você sempre tem um vínculo com alguém. Fale para essa pessoa o que você está sentindo, fale para essa pessoa o que você está planejando. Né? Para que haja tempo de a gente poder te ajudar. Né? É importante você nos dar esse tempo. E que maneira você vai me dar esse tempo? Falando. Falando. Tens que falar. Por isso a terapia é tão importante. Medicação é importantíssima, mas a terapia é importante. Porque às vezes o cara para de tomar o remédio, ele se auto-sabota, mas o terapeuta vai buscar isso. Opa, o que está acontecendo? Está diferente. Né? Então, e a maioria dos pacientes, eles tentaram fazer alguma coisa. Deram sinais antes da tentativa do suicídio ou mesmo, né, no êxito do suicídio. Então, eles deram sinais de que iriam fazer alguma coisa. Eles mudaram. Né? Então, nós precisamos... A gente precisa estar atento e a gente precisa não ter vergonha e não ter medo de perguntar. Como é que está esse pensamento? Como é que está esse pensamento? E não é só o técnico, o profissional técnico. A família tem que perguntar. E aí, tu está com algum pensamento diferente? Está pensando em se matar? Tem que ser muito aberto isso. Tem que ser muito aberto, tem que ser muito franco. E esse estigma do medo de achar que se perguntar que vai se matar, vai fazer ele se matar, isso é mentira. Muito pelo contrário, se eu perguntar... até a secretária do consultório tem que perguntar. E aí, como é que tu tá? Tá pensando em alguma merda, alguma bobagem? Não, tá pensando? Tá pensando em se matar, não, né? Não tô pensando não. Então tá bom. Todo mundo tem que perguntar. Todo mundo tem que perguntar. Porque uma coisa é glamorizar o suicídio. Né? Depois daquele filme lá que a menina se matou e depois ele não aguentou e se matou junto e passou o filme e disse que lá no norte da Rússia, lá para aquela região lá, aí houve uma série de suicídios. Então, romantizar o suicídio. Romantizar o suicídio. Aí o que aconteceu? Aí se tornou proibido falar em suicídio. Se proibiu falar em suicídio. Agora não, agora a gente tem o junho amarelo, né? Não, junho amarelo. Setembro amarelo. Setembro amarelo. Né? Que ali a gente meio que escancara a doença mental, né? O debate sobre suicídio, o debate sobre pensamentos de morte. Né? Mas esse debate tem que acontecer não entre eles, pacientes, que é uma coisa que eu também acho que tá um pouco distorcido, entendeu? Eu acho que esse debate tem que acontecer entre a sociedade. Dentro da sociedade, para que a sociedade crie esses mecanismos de perder o medo. Né? Se fizer uma conta rápida aí, 20% da população é doente mental, né? Então nós temos aí nas famílias brasileiras, nós temos um doente mental em todas as famílias praticamente. Né? Nós temos aí 60 milhões de pessoas que constituem família, 80 milhões não querem casar. As últimas informações, né? Não é a geração... como é que chama? Assim, a nova? A agamia, né? Que não quer casar e não quer ter filhos. Mas 60 milhões de pessoas são casadas, constituem família. Então, eu só posso crer que em cada família nós temos um doente mental. Né? Então, eu tenho que preparar essas famílias para discutirem sobre suicídio. Não o paciente. O paciente, ele está ali.
Ele tem que ser abordado. Mas não discutir com ele sobre suicídio de forma daqui e dali. Não, isso aí só vai atrapalhar. Mas o esposo, a esposa, os filhos, as mães, os pais, essas pessoas têm que estar aptas a sinais, né? A chamar, a puxar a orelha e dizer, escuta aqui, como é que está isso? Né? Perder o medo de falar sobre isso. Né? Então, eu vejo que nós precisamos evoluir em cima disso, nós precisamos melhorar a nossa condição de atendimento aos pacientes graves, né? Exatamente em cima disso, porque o suicídio está aí. E o manejo depois é fácil. O manejo depois é fácil. Né? A gente encaminha para o hospital, a gente vai junto para o hospital, a gente leva para um hospital psiquiátrico, a gente bota dentro do centro cirúrgico e faz medicação endovenosa para os pacientes recuperarem mais rapidamente e assim por diante. Mas nós precisamos diagnosticar. A gente tem que saber diagnosticar o paciente grave. Isso vale para o psiquiatra, isso vale para o psicólogo, isso vale para os terapeutas que estão na área da saúde, principalmente os que estão na área da saúde mental, mas nós temos que preparar os que não estão na área da saúde mental. Né? Nós temos hoje aí 36, agora com mais 22 unidades de saúde, nós estamos com mais de 50 unidades de saúde aqui dentro de Brusque. E quantos estão preparados, né, aptos a fazer uma entrevista? Dirigida, organizada, sem ofensiva. Né? Nós precisamos trazer isso à tona, à discussão, e por isso existe o Setembro Amarelo. É amarelo, né? Uhum. Tô meio perdido aí, depois que eu virei secretário, eu fiquei meio perdido nessa coisa aí. Mas e o cuidado, como tu fizesse a pergunta, como que tu maneja esse paciente? E o que eu diria para esse paciente? Existe solução. Ele só tem que nos dar uma chance. Solução existe. Se ele nos der uma chance, nós tiramos ele desse buraco. Agora, ele precisa nos dar a chance. Perfeito. Doutor, assim como é de praxe a última pergunta que a gente faz, a gente também tem de praxe o nosso brinde. Oi! Olha aí! Onde é que eu aponto? Para cá? Ah, aqui! Aí, ó. Um cérebro aqui. Toda a projeção da psicologia. Uma portinha. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Quero agradecer vocês, né, pelo convite e dizer que aquilo que eu disse no início, né, vocês estão no caminho certo, vocês estão trazendo, né, levando conhecimento à população dentro de uma área estigmatizada, uma área que ela é cheia de preconceitos, né? A população ainda, apesar de toda a abertura que a gente está trazendo, né? Trazendo os CAPs para dentro do centro da cidade, mostrando os doentes mentais, né? Eu sei que tem muitos aí que incomodam, né? Que atrapalham a vida urbana, mas a gente tem que ter solução para eles. A gente precisa trazer solução para eles. E o programa de vocês veio ao encontro, né, desses objetivos aí, dentro das políticas públicas, né, da saúde mental. Então, parabéns para vocês. Vocês que são jovens, né, acadêmicos da área da psicologia, eu só tenho orgulho de vocês. Então, parabéns aí e obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor. Acho que nós que agradecemos o tempo que a gente teve, né, a conversa. O tempo passou tão rápido, né, a conversa. E é muito interessante até levar para o pessoal que está assistindo, né, a fala do doutor de que
nem sempre você precisa evoluir para um quadro depressivo para procurar ajuda. De repente, uma conversa com um familiar ou uma conversa com um profissional acaba sendo muito mais eficaz nesse primeiro momento do que vamos dizer, chegar a remediar lá no final. Então, deixar chegar um quadro grave para poder procurar ajuda. De repente, esse familiar também, né, o quanto é importante esse acompanhamento, esse olhar mais, vamos dizer, esse olhar mais humano, né? Porque a gente fala muito de humanização, mas de repente dentro da família não tem esse olhar mais. Como a nossa vida, muita gente fala, eu não tenho tempo, então acaba que a nossa vida familiar acaba sendo muito mecanizada, né? Então a gente acaba não tendo esse tempo de qualidade, esse olhar mais com, vamos dizer assim, um olhar mais clínico, mais carinhoso ou mais humano, né? Dentro dessa questão familiar. Então, o quanto é importante, né? Você que está assistindo, você que tem algum sentimento, algum pensamento desse tipo, procure ajuda, procure alguém que você tenha confiança para falar sobre isso, porque é importante ter esse olhar e ter essa sensibilidade. Bom, só quero agradecer ao Dr. Humberto. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande ter o senhor aqui. E um dos incentivadores que me fez escolher psicologia foi o senhor. Eu lembro que uma vez a gente fez uma conversa que eu tinha parado de estudar, o senhor me incentivou a voltar. Então, sou muito grato pela vida do senhor. E é isso. Obrigado mais uma vez. Nada. Então, a gente vai encerrar, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa o like aí pra gente, compartilhe com um amigo seu. E aguarde os próximos episódios aí. A gente tem o Instagram ali também, vocês podem acompanhar. E passar o contato do doutor. Consegue colocar ali, calma, pra gente, o arroba do Dr. Humberto ali? Se o senhor quiser passar ali. Isso, mais algum contato do senhor? A gente dá o Instagram do doutor. Então, esse é o meu Instagram, né? É Humberto Martins Fornari. Onde vocês podem me acessar. A página é livre, né? E ali, se eu tiver a possibilidade de colocar o podcast aí, vamos trabalhar para que ele consiga entrar também dentro da minha rede. Não sei se é possível, sim. Mas... A gente faz os cortes ali também. Então tá ótimo. Tudo certinho. Mas o meu endereço eletrônico é esse aí, é Humberto Martins Fornari, dentro do Instagram. E o e-mail, né, é fornarihm@gmail.com. Perfeito. E é isso, gente. Ficamos por aqui, então. Né? Pedimos mais uma vez que vocês compartilhem, né? Curtam, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação que é tão importante, né? Para que mais pessoas possam conhecer um pouco mais a respeito da saúde mental, né? A respeito, né, da psicologia, da psiquiatria, de todo esse aparato de ferramentas que nós temos, né, que de repente as pessoas não têm acesso e acabam tendo acesso à desinformação. Então, pedimos que vocês nos ajudem com essa questão de divulgar a informação e não a desinformação. Perfeito. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.